Meu nome é Karen Dourado e tenho 36 anos. Eu nunca imaginei que, ao abrir a porta do meu luxuoso apartamento de frente para o mar, daria de cara com a família que me ignorou por longos 12 anos. Lá estavam eles: minha mãe, Graça, meu padrasto, Ricardo, minha meia-irmã, Vanessa, e o marido dela, Eric. Todos me encaravam com uma mistura de espanto e desconforto. Convidei-os a entrar, calmamente, observando seus olhos se arregalarem, ao verem o chão de mármore e a vista para o oceano. A cor sumiu de seus rostos quando eu disse: antes de continuar com o que aconteceu, diga nos comentários de onde você está assistindo. E aproveite para curtir e se inscrever, assim você não perde mais nenhuma história real sobre traição e superação. Minha infância no início foi o que muitos considerariam perfeita. Eu vivia com minha mãe, Graça, e meu pai, Jorge, em uma casa modesta, mas confortável, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Meu pai era engenheiro civil em uma construtora, enquanto minha mãe lecionava em uma escola municipal. Nossos fins de semana eram cheios de idas ao parque, noites de cinema em casa com pipoca caseira e jantares de domingo, onde meu pai fazia churrasco no quintal, não importava o tempo. Eu me lembro dele em pé, na chuva de inverno, com a espátula na mão, dizendo que a chuva, na verdade, dava um sabor especial aos espetinhos de carne. Minha mãe ria, me abraçava e sussurrava que meu pai era bobo, mas era por isso que o amávamos. Toda noite, antes de dormir, meu pai me contava histórias sobre meninas corajosas que cresciam para mudar o mundo. Ele sempre terminava com a frase: "E um dia, Karen, essa será você." Eu acreditava nele com todo o meu coração. Quando eu chegava em casa com notas boas, meus pais comemoravam, como se eu tivesse ganhado uma medalha nas Olimpíadas. Meu pai me rodava pela cozinha enquanto minha mãe preparava minha sobremesa favorita. Eles me faziam sentir que eu podia realizar qualquer coisa. Tudo mudou quando eu tinha 12 anos. Meu pai estava voltando do trabalho durante uma tempestade forte, quando um caminhão perdeu o controle na rodovia. A polícia disse que ele morreu na hora, o que eu acho deveria ser um consolo. O funeral é apenas um borrão na minha memória. Apenas um mar de roupas pretas, sussurros e as mãos da minha mãe segurando as minhas com tanta força que doía. Minha mãe desmoronou depois que meu pai morreu. Ela passava dias na cama, mal comia e raramente falava. Eu tentei o meu melhor para cuidar de nós duas, cozinhando pratos simples, me certificando de ir para essa escola na hora certa e mantendo a casa razoavelmente limpa. Mas eu era só uma criança e muitas noites eu chorava até dormir, com saudades do meu pai e sentindo um pavor imenso do nosso futuro. Quase um ano depois do funeral do meu pai, minha mãe me apresentou a Ricardo. Ele era alto, bem vestido, com um sorriso confiante e uma voz imponente que preenchia nossa casa silenciosa. Sua mãe e eu estamos nos vendo há alguns meses. Ele me explicou, como se fosse uma informação perfeitamente normal para dar a uma garota de 13 anos. E temos uma notícia emocionante. A notícia emocionante era que eles iriam se casar. Não só isso, mas Ricardo tinha uma filha, a Vanessa, que na época tinha 18 anos. Todos nós iríamos nos mudar para a casa maior de Ricardo, em um bairro mais nobre. Assim, nossa família de 2 pessoas se tornou uma família de 4, e esperavam que eu ficasse feliz com isso. Desde o início, Vanessa deixou claro que não estava interessada em ter uma irmãzinha. Ela estava se preparando para a faculdade e me considerava uma criança chata que estava invadindo o espaço dela. A primeira vez que bati na porta do quarto dela para me apresentar, ela mal levantou os olhos da revista. "Olha só", ela disse, virando uma página. "Vamos deixar uma coisa clara, não vamos ser irmãs. Nossos pais podem até se casar, mas isso não nos torna família. Fique longe do meu quarto e da minha vida e vamos nos dar bem." Eu voltei para o meu novo quarto, que era maior que o antigo, mas parecia frio e estranho. Não havia marcas nas paredes de onde meu pai tinha pendurado a minha régua de crescimento. Nem manchas familiares no carpete de projetos de arte que tinham dado errado. Aquilo não era um lar. Era apenas uma casa onde eu agora vivia. Ricardo não era cruel, mas também nunca tentou ser um pai para mim. Ele era educado, mas distante, reservando sua verdadeira afeição para a Vanessa.
Quando ela anunciou que havia sido aceita na universidade que queria, Ricardo deu uma festa luxuosa, com buffet e dezenas de convidados. No mesmo ano, quando eu ganhei a feira de ciências, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Que bom!", antes de voltar a ler seu jornal. O que mais me machucou foi ver minha mãe mudar. Ela sempre foi minha maior defensora, a única pessoa que me conhecia melhor do que ninguém. Mas perto do Ricardo, ela se tornou alguém diferente, mais preocupada com as aparências, menos paciente com minhas perguntas e necessidades. Quando Ricardo criticava meus modos à mesa ou minhas roupas, minha mãe me olhava de um jeito que dizia: "Apenas faça o que ele manda." Quando eu tentava conversar com ela a sós sobre como eu estava me sentindo, ela me dispensava com um: "Estamos todos nos adaptando, Karen. Por favor, tente se esforçar mais." Os jantares em nossa nova casa eram particularmente tensos. Ricardo dominava a conversa, falando sobre seu negócio de imóveis ou sobre as conquistas da Vanessa. Se eu tentava contribuir, Ricardo me interrompia ou simplesmente falava por cima de mim. Minha mãe me dava pequenos sorrisos de encorajamento, mas raramente me defendia. Os piores momentos eram quando eu estava sozinha com a Vanessa. Ela tinha um talento para a crueldade sutil, fazendo comentários maldosos quando ninguém mais podia ouvir, quebrando acidentalmente coisas que me pertenciam, me culpando por coisas que eu não havia feito. Uma vez, ela derramou refrigerante em um dos poucos álbuns de fotos que eu tinha do meu pai e de mim. Quando a confrontei, ela deu de ombros e disse que foi um acidente, mas o sorrisinho em seu rosto me dizia o contrário. Com o passar dos meses, notei algo preocupante. Ricardo parecia estar assumindo o controle de todas as finanças da família, incluindo o dinheiro que meu pai havia deixado para mim. Havia um fundo de faculdade que meu pai tinha criado e uma pequena herança que seria minha quando eu completasse 18 anos. Quando eu ouvi Ricardo discutindo com minha mãe sobre reinvestir esses fundos, um nó se formou no meu estômago, mas toda vez que eu tentava perguntar para minha mãe sobre isso, ela rapidamente mudava de assunto. O relacionamento que antes era tão quente entre minha mãe e eu havia esfriado a ponto de parecermos parentes distantes, em vez de mãe e filha. Em meus momentos mais solitários, eu pegava as fotos do meu pai e tentava me lembrar de como era ser amada incondicionalmente. Essas memórias se tornaram uma linha de vida durante os dias cada vez mais difíceis no que deveria ser meu lar. Quando eu completei 16 anos, já tinha uma estratégia de sobrevivência focada em estudar e planejar minha fuga. Eu me dedicava aos estudos, participando de todos os clubes acadêmicos que podia e ficando até tarde na escola para evitar voltar para casa. Minhas notas eram excepcionais e meus professores sempre me diziam que eu tinha um futuro brilhante. Mas em casa, minhas conquistas eram recebidas com indiferença, ou pior, com desconfiança. "Por que você precisa ficar na escola até às 18 horas?", Ricardo perguntava. "O que você está fazendo de verdade?" Nenhuma quantidade de explicações sobre grupos de estudo ou reuniões do clube de ciências parecia satisfazê-lo. Enquanto isso, Vanessa havia começado a faculdade em uma universidade prestigiada e cada telefonema dela para casa era tratado como notícia de última hora. Ricardo nos reunia na sala para ouvir sobre a última festa dela ou sobre o professor que havia elogiado seu trabalho. Minha mãe sorria de orgulho enquanto eu me sentava em silêncio, invisível. Eu mantinha um diário durante aqueles anos, despejando meus pensamentos e sentimentos em suas páginas, já que não tinha com quem conversar. Uma anotação daquela época dizia: "Às vezes me pergunto se eu simplesmente desaparecesse, alguém nesta casa notaria que eu sumi?" Meu relacionamento com minha mãe havia se deteriorado a ponto de nossas conversas se limitarem a assuntos práticos. A que hora seria o jantar? Se eu precisava de material escolar novo, lembretes sobre tarefas. A mãe que, um dia, conheceu cada pensamento e sentimento meu, agora parecia uma estranha que por acaso morava na mesma casa. O verdadeiro ponto de ruptura veio no meu 2º ano do ensino médio. Eu estava pesquisando faculdades e precisava saber exatamente quanto dinheiro havia disponível no meu fundo de faculdade. Meu pai sempre falava sobre como estava economizando para minha educação. E embora não fôssemos ricos, eu sabia que ele havia guardado uma quantia significativa.
Criei coragem e me aproximei de Ricardo uma noite, enquanto ele trabalhava em seu escritório em casa. Bati no batente da porta e ele levantou o olhar irritado. O que foi, Karen? Estou ocupado. Eu queria perguntar sobre o meu fundo de faculdade, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Aquele que meu pai criou para mim. Eu preciso saber quanto tem para poder me planejar. Ricardo se recostou na cadeira, uma expressão estranha em seu rosto. Aquele dinheiro foi realocado, ele disse, finalmente. Realocado? O que isso significa? Significa que o dinheiro não está mais lá. Precisamos dele para a mensalidade da Vanessa e para alguns investimentos para a família. Sua mãe concordou. A sala pareceu inclinar-se debaixo dos meus pés. Mas era o meu dinheiro. Meu pai o deixou especificamente para a minha educação. O rosto de Ricardo endureceu. Ouça com atenção, Karen. Enquanto você morar sob meu teto, você não questiona minhas decisões financeiras. Aquele dinheiro foi usado para esta família. Nossa família. O fato de você sequer ter trazido este assunto à tona mostra o quão ingrata você é por tudo o que nós te proporcionamos. Eu fiquei ali, chocada e em silêncio. Não apenas eles tinham tomado o que era meu por direito, mas eu estava sendo chamada de ingrata por sequer perguntar sobre isso. Eu me virei e saí de seu escritório, minha mente a mil. Eu precisava falar com minha mãe. A encontrei na cozinha, preparando o jantar. Quando eu disse a ela o que Ricardo havia falado, eu esperava choque, indignação, alguma indicação de que isso tinha sido feito sem o conhecimento dela. Em vez disso, ela suspirou e evitou meu olhar. Ricardo sabe o que é melhor para as finanças da nossa família, Karen. A universidade da Vanessa é muito cara e houve algumas oportunidades de negócio que precisavam de investimento. Mas era o dinheiro do meu pai para mim, eu disse com a voz embargada. Como você pôde deixar ele pegar? Não seja tão dramática, minha mãe disse, sua voz assumindo aquele tom defensivo que ela sempre usava quando falava de Ricardo. Você pode pegar empréstimos estudantis como todo mundo, ou talvez considerar uma faculdade comunitária. Naquele momento, eu percebi que estava realmente sozinha. Minha própria mãe havia escolhido sua nova família em vez de mim e tinha permitido que eles roubassem o que meu pai havia trabalhado tanto para me dar no futuro. Foi a traição final. Os próximos 2 anos naquela casa foram um tipo de inferno. Eu me tornei um fantasma, entrando e saindo, interagindo o mínimo possível com Ricardo, Vanessa durante suas visitas em casa e até mesmo com minha mãe. Eu trabalhava em empregos de meio período, economizando cada centavo que podia e me candidatava a todas as bolsas de estudo disponíveis. Meu plano era simples: ir embora assim que me formasse e nunca mais olhar para trás. No meu último ano do ensino médio, Vanessa ficou noiva de Eric, um jovem empresário que ela conheceu na faculdade. Ele era de família rica e tinha começado sua própria empresa logo depois de se formar. Ricardo estava radiante, declarando Eric o filho que ele nunca teve. O planejamento do casamento consumiu a casa inteira, com minha mãe e Ricardo gastando milhares de reais no que Ricardo chamou de evento social da temporada. Eu fui designada para várias tarefas do casamento: fazer entregas, endereçar envelopes, buscar itens de fornecedores. Não porque a Vanessa queria minha ajuda, mas porque Ricardo insistia que eu contribuísse para a família. No dia do casamento, eu fui sentada em uma mesa longe da família, com parentes distantes com quem ninguém mais queria lidar. Quando o fotógrafo chamou para as fotos de família, eu não fui incluída. O casamento foi luxuoso e exagerado, realizado em um clube exclusivo com centenas de convidados. Vanessa estava linda em seu vestido de grife, e Eric parecia, em todos os detalhes, o empresário de sucesso em seu terno sob medida. Enquanto eu os via trocarem os votos, não pude deixar de me perguntar o que o meu futuro reservaria. Será que alguém me amaria da forma que Eric parecia amar a Vanessa? Será que eu me sentiria pertencendo a algum lugar novamente? Depois do casamento, uma nova tradição começou. Uma vez por mês, a família se reunia para jantar. Minha mãe, Ricardo, Vanessa e Eric. Às vezes, a família estendida também se juntava. Fotos desses encontros apareciam nas redes sociais, todos sorrindo e parecendo perfeitos. Eu nunca era convidada. Nenhuma vez, em todos aqueles anos, alguém pensou em me incluir nessas reuniões de família.
Eu só ficava sabendo depois, vendo as fotos online ou ouvindo minha mãe mencionar de passagem. Cada vez, a mensagem era clara. Eu não era considerada parte da família. O dia em que me formei no ensino médio foi claro e ensolarado. Uma manhã de junho perfeita. Enquanto me sentava entre meus colegas com meu capelo e minha beca, eu procurava rostos familiares na plateia. Minha mãe tinha prometido vir, embora Ricardo tivesse um compromisso de negócios naquele dia. Enquanto a cerimônia avançava, eu continuei procurando, esperando vê-la em algum lugar na multidão. Ela nunca chegou. Depois da cerimônia, enquanto outros estudantes celebravam com suas famílias, eu fiquei sozinha segurando meu diploma. A senhora Ribeiro, minha professora de português favorita, se aproximou de mim com um sorriso caloroso. Parabéns, Karen. A maior média da turma. Isso é uma grande conquista. Obrigada, eu disse, tentando manter a decepção fora da minha voz. A senhora Ribeiro olhou ao redor. Ninguém veio por você hoje? Eu dei de ombros, tentando parecer indiferente. Eles tinham outros compromissos. Algo em sua expressão mudou enquanto ela olhava meu rosto. Pode caminhar um pouco comigo? Enquanto passeávamos pelo campo que estava esvaziando, a senhora Ribeiro me disse que vinha acompanhando meu progresso acadêmico por anos e estava impressionada não apenas com a minha inteligência, mas com a minha determinação. Ela também tinha notado que eu parecia ter pouco apoio em casa. Eu me formei na Universidade do Sul da Bahia, ela disse. Eles têm um excelente programa de bolsas de estudo para estudantes como você, brilhantes, esforçados e independentes. O prazo para inscrição já passou, mas eu tomei a liberdade de entrar em contato com um ex-professor meu que está na comissão de admissões. Se você tiver interesse, ainda há uma chance. Aquela conversa mudou a trajetória da minha vida. Com a orientação da senhora Ribeiro, eu me inscrevi para a Bolsa de Estudos e fui aceita na Universidade do Sul da Bahia, com auxílio financeiro suficiente para cobrir a maior parte da minha mensalidade. As despesas de moradia e o que restasse seriam um desafio, mas eu estava determinada a fazer dar certo. Quando voltei para casa naquele dia, encontrei minha mãe e Ricardo assistindo televisão na sala. Nenhum dos dois perguntou sobre a cerimônia de formatura. Fui aceita na Universidade do Sul da Bahia, anunciei, parada na porta. Recebi uma bolsa de estudos. Sul da Bahia? Ricardo zombou, sem desviar o olhar da televisão. É uma faculdade particular cara. Com ou sem bolsa, você não pode pagar por isso. Eu vou frequentar, eu disse, firmemente, e vou me mudar no próximo mês. Isso chamou a atenção deles. Minha mãe olhou para cima, sua expressão uma mistura de surpresa e algo mais. Culpa, talvez. Se mudar, não seja ridícula, Karen. Para onde você iria? Como se sustentaria? A voz dela tinha uma ponta de pânico. Eu tenho economizado com meus empregos. Tenho o suficiente para o depósito de segurança de um apartamento compartilhado perto do campus. Eu já encontrei colegas de quarto, outros estudantes. A verdade era que eu vinha planejando essa fuga por mais de um ano, economizando meticulosamente e pesquisando minhas opções. Ricardo se levantou, seu rosto encolerizado. Isso é absurdo. Você não está preparada para morar sozinha. Vai voltar rastejando em um mês, quando perceber o quão difícil o mundo real é. Eu já sei o quão difícil o mundo é? Eu respondi, surpresa com a minha própria calma. Eu vivo em uma casa onde sou tratada como uma convidada indesejada há 6 anos. Eu acho que vou conseguir. A discussão que se seguiu foi feia. Ricardo me chamou de ingrata, dramática e tola. Minha mãe alternava entre me implorar para reconsiderar e defender Ricardo quando eu apontava como eu tinha sido tratada. Em um momento, perguntei diretamente sobre meu fundo de faculdade, e Ricardo saiu da sala furioso. No dia em que eu parti, minha mãe me ajudou a carregar minhas malas para o carro, um Fiat Uno antigo que eu tinha comprado com minhas economias. Enquanto eu me preparava para ir embora, ela me abraçou desajeitadamente. A porta estará sempre aberta se você precisar voltar, ela disse, embora seus olhos estivessem voltados para a casa onde Ricardo esperava. E está mesmo, mãe? Perguntei em voz baixa. Ela não tinha resposta para isso. Meu primeiro ano na universidade foi incrivelmente difícil. Eu tinha 2 empregos de meio período enquanto cursava todas as matérias.
Meu apartamento era compartilhado com outros 3 estudantes em um prédio caindo aos pedaços, longe do campus, o que significava longas viagens de ônibus. Houve noites em que fui para a cama com fome, porque tive que escolher entre comida e livros didáticos. Eu estava exausta, solitária, e às vezes me perguntava se Ricardo estava certo sobre eu fracassar sozinha. Mas eu não fracassei. A cada semestre, eu obtinha as melhores notas, apesar das minhas circunstâncias desafiadoras. Aprendi a planejar cada centavo, a encontrar recursos gratuitos no campus, a sobreviver com o mínimo de sono quando necessário. E lentamente, comecei a construir uma nova vida para mim. A virada aconteceu quando eu conheci a Alexandra, no meu 2º ano. Fomos parceiras em um projeto na aula de ciência da computação, e seu jeito amigável e direto quebrou as paredes protetoras que eu havia construído ao meu redor. Alexandra vinha de uma família amorosa e solidária, e parecia genuinamente perplexa com meu afastamento da minha. Família deve te impulsionar, não te derrubar, ela disse, depois que eu finalmente compartilhei um pouco da minha má história com ela. Você merecia coisa melhor, Karen. Aquelas palavras simples de validação significaram mais para mim do que ela jamais poderia saber. Alexandra se tornou minha primeira amiga de verdade em anos, e, eventualmente, ela me apresentou a família dela, que me acolheu calorosamente. Passar feriados com eles me mostrou como era uma dinâmica familiar saudável, tornando o contraste com a minha própria criação ainda mais gritante. Durante o 3º ano, eu descobri meu talento para desenvolver aplicativos. O que começou como um projeto de aula evoluiu para algo mais, pois eu percebi uma lacuna no mercado para um aplicativo que ajudaria estudantes a gerenciar seu tempo e recursos de forma eficaz. Passei inúmeras horas programando e aprimorando minha ideia, muitas vezes trabalhando a noite inteira depois de terminar meus empregos e dever de casa. Você deveria ir atrás disso depois de se formar, Alexandra me incentivou depois de ver meu protótipo. Isso pode ser enorme, Karen. Está resolvendo um problema real. Quando a formatura se aproximou, fui recrutada por várias empresas de tecnologia, que me ofereceram salários e benefícios competitivos. Era tentador. A segurança de um salário fixo, plano de saúde e estabilidade era muito atraente depois de anos de dificuldades financeiras. Mas o conceito do meu aplicativo havia evoluído para uma plataforma abrangente, e eu não conseguia afastar a sensação de que precisava levá-lo até o fim. Em uma decisão que me aterrorizou e me animou na mesma medida, recusei as ofertas de emprego e me comprometi a lançar minha própria empresa. Alexandra achou que eu era corajosa. Outros acharam que eu era louca, mas, pela primeira vez na minha vida, eu estava fazendo uma escolha puramente para mim, baseada na minha própria visão e desejos. Qual fosse o resultado, só isso já parecia uma vitória. O 1º ano após a formatura foi um borrão de 18 horas de trabalho por dia, macarrão instantâneo e momentos de euforia e desespero alternados. Eu aluguei um pequeno estúdio que servia de escritório e dormia em um futon que eu dobrava todas as manhãs para abrir espaço para o meu trabalho. Minhas economias estavam acabando rapidamente, mas eu estava progredindo no desenvolvimento do aplicativo. O grande momento aconteceu quando eu apresentei meu protótipo em um encontro local de tecnologia. Após a minha demonstração, um homem se aproximou de mim, se apresentou como Daniel Oliveira e me entregou seu cartão de visita. Ele era um investidor anjo em busca de startups promissoras, e algo na minha apresentação tinha chamado a atenção dele. Seu conceito é sólido, ele disse durante nossa primeira reunião oficial. Mas o que mais me impressionou foi o seu entendimento da experiência do usuário. Você claramente conhece o seu público-alvo porque viveu os desafios deles. Daniel se ofereceu para investir R$50 mil em troca de uma participação de 20% na minha empresa. Não era uma quantia enorme para os padrões de startups de tecnologia, mas era o suficiente para me manter à tona enquanto eu aprimorava o produto e me preparava para o lançamento. Mais importante ainda, Daniel se tornou um mentor, me orientando nos aspectos de negócios com os quais eu tinha menos familiaridade e me apresentando a sua rede de contatos na indústria.
O aplicativo foi lançado 6 meses depois e a resposta superou minhas expectativas mais otimistas. Estudantes de todo o país o baixaram e as avaliações positivas começaram a chegar. A receita da versão Premium me permitiu contratar meus primeiros funcionários, um desenvolvedor para ajudar com atualizações e novas funcionalidades, e um especialista em marketing para expandir nosso alcance. Ao final do segundo ano, nós havíamos nos mudado para um escritório de verdade e tínhamos uma equipe de 12 pessoas. Gerenciar outras pessoas era um novo desafio para mim. Eu nunca tinha me visto como uma líder, mas descobri que minhas experiências tinham me dado percepções valiosas. Eu sabia como era se sentir descartada e desvalorizada, então criei uma cultura empresarial onde cada voz era ouvida e respeitada. Eu entendia a insegurança financeira, então garanti uma compensação e benefícios justos para minha equipe. À medida que a empresa crescia, os desafios também aumentavam. Havia concorrentes que tentavam copiar nossas funcionalidades, problemas técnicos que exigiam sessões de resolução de problemas a noite inteira e a pressão constante para inovar e permanecer relevante. Mas, apesar de tudo, descobri que eu prosperava sob pressão. A garota que um dia se sentiu invisível estava agora tomando decisões que afetavam dezenas de funcionários e milhares de usuários. 5 anos depois de deixar a casa da minha mãe, eu vendi minha empresa para uma empresa de tecnologia maior por uma quantia que ainda parece irreal quando penso nela. Eu continuei como CEO, mantendo o controle criativo enquanto ganhava os recursos para expandir nosso alcance globalmente. Da noite para o dia, eu passei de uma pessoa confortavelmente bem-sucedida para uma pessoa rica, além de tudo que eu poderia ter imaginado, como aquela adolescente solitária que planejava sua fuga. Uma das primeiras coisas que fiz com minha nova liberdade financeira foi comprar a casa dos meus sonhos, uma propriedade moderna de frente para o mar, com janelas do chão ao teto que enchiam cada cômodo de luz e do som constante das ondas. A casa era provavelmente excessiva para uma única pessoa, com seus 5 quartos e espaços amplos e abertos, mas, depois de anos em apartamentos apertados e moradias compartilhadas, eu queria um espaço que fosse inteiramente meu. Parada no deck, olhando para o oceano naquela primeira noite, eu senti uma mistura complexa de emoções. Orgulho do que eu havia realizado, com certeza, mas também uma tristeza persistente pelas conexões familiares que eu havia perdido. Ou, para ser mais precisa, que eu nunca realmente tive. O sucesso era doce, mas não podia preencher o vazio deixado por anos de rejeição e isolamento. Essa constatação me levou a procurar terapia, algo que eu havia resistido, apesar das sugestões delicadas da Alexandra ao longo dos anos. Eu sempre me orgulhei de minha autossuficiência, vendo a necessidade de ajuda como uma fraqueza. Mas agora eu entendi que curar meu passado era necessário se eu quisesse aproveitar plenamente meu presente e futuro. A doutora Mariana Gomes, minha terapeuta, me ajudou a processar o abandono e a traição que eu havia sofrido. O que aconteceu não foi sua culpa. Ela me disse durante uma sessão particularmente difícil. Você era uma criança que merecia proteção e apoio. Os adultos na sua vida te falharam, e não o contrário. Gradualmente, eu aprendi a separar meu valor próprio do tratamento que minha família me deu. Eu reconheci que o comportamento deles refletia suas próprias limitações e falhas, e não o meu valor como pessoa. Esse entendimento não apagou a dor, mas a tornou mais fácil de gerenciar. Como parte do meu processo de cura, eu criei uma fundação de bolsas de estudo para estudantes de famílias com dificuldades. A Fundação Karen Dourado fornecia não apenas assistência financeira, mas também orientação e apoio emocional para jovens que, como eu, estavam tentando construir suas vidas sem apoio familiar. Trabalhar com esses estudantes, ouvir suas histórias e testemunhar sua resiliência deu um propósito à minha dor, e me lembrou que até as experiências mais difíceis poderiam ser transformadas em algo positivo. Durante todos esses anos de crescimento e sucesso, meu relacionamento com minha família permaneceu inexistente. Eu enviava cartões de Natal e de aniversário para minha mãe todos os anos, geralmente recebendo uma breve mensagem de texto em troca.
Ocasionalmente, eu via postagens nas redes sociais sobre reuniões de família. Ricardo e minha mãe comemorando seu aniversário, Vanessa e Eric comprando uma nova casa, celebrações de feriados que pareciam perfeitas em fotos com filtro. Eu nunca era convidada para nenhum desses eventos, nunca incluída no que eles consideravam família. Às vezes, tarde da noite, eu me perguntava o que eles pensavam que tinha acontecido comigo. Eles alguma vez se preocuparam? Eles se arrependeram da maneira como me trataram? Ou eu era simplesmente um capítulo que eles tinham fechado, uma pessoa que preferiam esquecer? Eu não tinha respostas para essas perguntas, e na maioria dos dias eu me convencia de que já não me importava. Mas no fundo, ainda restava uma parte pequena e ferida de mim que ainda ansiava pela família que nunca realmente teve. Aquela parte de mim observava as famílias felizes na praia perto da minha casa com uma mistura de calor e nostalgia. Aquela parte de mim, às vezes, sonhava com a reconciliação, com a cura, com ser acolhida de braços abertos pelas pessoas que deveriam ter me amado o tempo todo. Foi essa a parte de mim que sentiu um sobressalto quando, 12 anos depois de ter saído de casa, ouvi a campainha tocar em uma tarde tranquila de domingo e abri a porta, dando de cara com eles. Minha mãe, Ricardo, Vanessa e Eric. Ao mesmo tempo, familiares e estranhos. A campainha ecoou pela minha casa, interrompendo uma tarde tranquila de domingo de leitura no meu dequê. Eu não estava esperando ninguém e poucas pessoas sabiam onde eu morava. Eu valorizava minha privacidade e mantinha meu endereço confidencial. Curiosa e levemente irritada, eu fui até a porta da frente, ajeitando meu cabelo e minha blusa casual. Nada poderia ter me preparado para a cena que me saudou quando abri a porta. Lá estavam eles, como aparições de outra vida. Minha mãe, Ricardo, Vanessa e Eric. Por um momento, pensei que eu estivesse alucinando, que talvez eu tivesse adormecido enquanto lia e aquilo era algum sonho estranho criado pelo meu subconsciente. Minha mãe parecia mais velha do que seus 62 anos. Seu cabelo castanho, que antes era vibrante, agora estava grisalho e cortado em um bob severo. Ela usava uma roupa de aparência cara que parecia em desacordo com a ansiedade em seus olhos. Ricardo estava ao lado dela, ainda alto, mas já não tão imponente. Sua postura confiante havia sido substituída por uma ligeira corcunda, e o cabelo que ele tinha meticulosamente arrumado estava ralo e recuado. Vanessa, agora com 36 anos, mantinha sua aparência impecável, embora suas roupas de grife não pudessem esconder a tensão em seus ombros e as rugas de expressão ao redor de sua boca. Eric estava ligeiramente separado dos outros, sua expressão ilegível por trás de um sorriso forçado. Karen, minha mãe disse, sua voz mal audível. Faz tanto tempo. Eu fiquei paralisada na porta, 1000 emoções me invadindo de uma só vez. Choque, confusão, raiva, curiosidade, todas disputando a dominância. Mas anos de negociações de negócios me ensinaram a manter a compostura em situações inesperadas. Sim, eu respondi com calma. 12 anos para ser exata. Um silêncio desconfortável se seguiu enquanto eles pareciam esperar que eu dissesse mais, que eu perguntasse por que estavam ali, ou talvez que expressasse alegria em vê-los. Eu não fiz nada, simplesmente esperando com uma mão ainda na porta. Finalmente, Ricardo pigarreou. Esta é uma casa e tanto que você tem aqui. O bairro é muito exclusivo. Gostariam de entrar? Perguntei, não por calor, mas porque ficar parada na porta parecia estranho, e eu preferia entender o propósito daquela visita inesperada o mais rápido possível. Eles passaram por mim para o hall de entrada, seus olhos se arregalando ao notarem os tetos altos, o chão de mármore, as paredes de vidro que revelavam a vista para o mar. Eu os guiei até a sala de estar, gesticulando para que se sentassem no sofá, enquanto eu pegava uma poltrona em frente a eles. Posso oferecer algo para beber? Água, café, chá? Minha voz soava estranha para meus próprios ouvidos, formal e distante, como se eu estivesse recebendo sócios de negócios em vez da minha família. Água está ótimo, obrigada, minha mãe disse e os outros concordaram com a cabeça. Eu fui para a cozinha, grata por um momento a sós para organizar meus pensamentos. Enquanto enchia copos com água filtrada e os arrumava em uma bandeja, eu respirei fundo várias vezes.
Qual fosse o motivo de eles terem aparecido depois de todos esses anos, eu não lhes permitiria ver o quanto a presença deles me afetava. Eu não lhes daria esse poder. Quando voltei, os encontrei em uma conversa sussurrada que parou abruptamente quando eu entrei. Eu distribuí a água e voltei para o meu assento, cruzando as pernas e encarando-os diretamente. Então, eu disse, o que os traz aqui depois de todo esse tempo? E como vocês descobriram meu endereço? Minha mãe e Ricardo trocaram olhares antes que ela respondesse. Vimos uma matéria sobre você na revista Você S.A. Dizia que você morava nesta área, e nós contratamos alguém para encontrar o endereço exato. Ela, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhada com essa admissão. Que atitude inteligente? Eu respondi, meu tom neutro. Você se saiu muito bem, Vanessa interveio, gesticulando para a sala ao nosso redor. Sua empresa é bem-sucedida pelo que lemos. Sim, é? Eu concordei, embora surpresa por eles estarem acompanhando minha carreira. Outro silêncio desconfortável se seguiu. Eu bebi um gole da minha água e lhe esperei. Eles me procuraram, então que eles explicassem o motivo. Karen, minha mãe finalmente disse, se inclinando para na frente. Nós queríamos nos reconectar, faz muito tempo. E somos família, afinal de contas. Família, repeti a palavra, que soava estranha na minha língua. Uma escolha de palavra interessante. Ricardo se ajeitou em seu assento. Sabemos que as coisas nem sempre foram fáceis enquanto você crescia, mas isso ficou no passado agora. Esperamos que possamos seguir em frente. Eu o observei, notando o suor em sua testa, apesar da temperatura agradável na sala. Seguir em frente, eu ecoei. E o que isso significa para você, Ricardo? A conversa continuou de forma tensa por quase 1 hora. Eles fizeram perguntas superficiais sobre minha vida, meu trabalho, minha casa. Eu respondi educadamente, mas não dei detalhes além do que eles perguntaram especificamente. Eles compartilharam notícias igualmente superficiais sobre suas vidas. O 10º aniversário de casamento de Vanessa e Eric, a aposentadoria da minha mãe do magistério, o envolvimento reduzido de Ricardo em seu negócio de imóveis. O que eles não mencionaram foram os 12 anos de silêncio, as reuniões de família para as quais eu não tinha sido convidada, os eventos importantes da vida que eles não tinham compartilhado comigo, a completa ausência de qualquer tentativa de contato até agora. Nós dançamos em torno dessas omissões gritantes, mantendo uma fachada de civilidade que se tornava mais tensa a cada minuto que passava. Foi quando eu me ofereci para mostrar o deck com vista para o oceano que o verdadeiro propósito da visita deles começou a surgir. Enquanto estávamos admirando a vista, Eric mencionou casualmente seu novo empreendimento, uma startup de tecnologia que mostrava grande potencial, mas precisava de investimento adicional. O momento do mercado não tem sido ideal, ele disse, seus olhos fixos no horizonte, em vez de nos meus. Estamos em uma pequena situação de fluxo de caixa, temporariamente, claro. Parece um desafio, eu respondi, propositalmente me fazendo de desentendida. Vanessa colocou uma mão na barriga, um gesto que eu não tinha notado antes. Estamos esperando nosso primeiro filho, ela anunciou, sua voz suavizando pela primeira vez desde que chegaram. É para daqui a 4 meses. Parabéns? Eu disse de forma genuína, e era verdade, apesar de tudo. Uma criança merecia apenas bons desejos, independentemente de seus pais. Sim, é uma notícia maravilhosa, Ricardo interveio, mas colocou uma pressão adicional nas finanças deles. E bom, com a queda do mercado afetando minha carteira de aposentadoria e a pensão da sua mãe sendo menor do que esperávamos. Eu me virei da vista para encará-los diretamente. Vocês estão me pedindo dinheiro? A franqueza da minha pergunta pareceu assustá-los. Minha mãe olhou para as mãos. Vanessa corou, e Eric de repente se interessou por seus sapatos. Apenas Ricardo tentou manter a compostura. Não é exatamente um pedido, ele disse, sua voz assumindo o tom suave que eu me lembrava da minha juventude, aquele que ele usava para tentar convencer alguém de algo. É mais como explorar oportunidades para a família se apoiar mutuamente. Talvez um investimento na empresa de Eric ou um empréstimo para ajudar a Vanessa e o Eric a se prepararem para o bebê. Um empréstimo, repeti. E de quanto vocês acham que seria apropriado para a família se apoiar mutuamente?
Ricardo nomeou uma quantia que teria parecido enorme para a adolescente de 18 anos que saiu de casa sem nada, mas que agora era relativamente insignificante para mim. O que era significativo era a audácia do pedido em si, a suposição de que eles poderiam aparecer depois de 12 anos de silêncio e esperar assistência financeira. Entendi, eu disse, minha voz firme, apesar da raiva crescendo dentro de mim. E é por isso que vocês me procuraram depois de todo esse tempo, porque precisam de dinheiro. Não, não, minha mãe se apressou em dizer. Nós genuinamente queríamos nos reconectar. A situação financeira é apenas uma questão separada. É mesmo? Perguntei, levantando uma sobrancelha, porque em 12 anos não houve ligações, nem visitas, nem convites para eventos de família. Nem mesmo quando eu enviei meu endereço e número de telefone em todos os cartões de Natal. Mas agora que vocês precisam de dinheiro, de repente, a família se tornou importante novamente. A atmosfera no deck mudou. A tensão, mais densa do que o ar entre nós. Ricardo ajeitou os ombros, se preparando para o tipo de confronto que ele sempre dominou no passado. Agora, Karen, ele começou, seu tom condescendente. Não precisa ser dramática. As famílias, às vezes, se afastam, mas o sangue ainda é sangue. Eu o encarei por um longo momento, depois me virei e comecei a caminhar de volta para dentro de casa. Eu acho que devemos continuar essa conversa lá dentro, eu disse por cima do ombro. Enquanto eles me seguiam de volta para a sala de estar, eu podia sentir o peso das palavras não ditas, de anos de mágoa e ressentimento, pressionando todos nós. A hora de fugir da conversa com a educação havia passado. Agora, finalmente, falaríamos a verdade, quer eles quisessem ou não ouvi-la. Uma vez que estávamos todos sentados novamente na sala, eu me levantei brevemente. Me deem um momento, eu disse. Eu preciso pegar uma coisa. Caminhei até meu escritório em casa, destranquei a gaveta inferior da minha mesa e peguei um grande envelope de papel pardo que eu tinha guardado por anos. Dentro estavam todos os cartões de Natal, de aniversário e as breves cartas que eu havia enviado à minha mãe nos 12 anos desde que eu tinha saído de casa. Cada um devolvido, carimbado com remetente ausente. Cada um era uma rejeição que eu nunca tinha compartilhado com ninguém, nem mesmo com Alexandra ou minha terapeuta. Voltei para a sala de estar e coloquei o envelope na mesa de centro entre nós. Ninguém se moveu para tocá-lo. Vocês sabem o que são estes? Eu perguntei, minha voz baixa, mas clara. Quando ninguém respondeu, eu continuei. Estes são os cartões e cartas que eu enviei todos os anos. Por 12 anos, eu tentei me aproximar em aniversários, feriados e em dias comuns, quando eu simplesmente sentia falta de ter uma família. Por 12 anos, eles voltaram sem serem abertos. O rosto da minha mãe empalideceu. Eu nunca recebi nenhum cartão, ela disse, sua voz tremendo. Eu me virei para Ricardo, cuja expressão havia endurecido. Você interceptou a correspondência da minha mãe, Ricardo? O silêncio dele foi a resposta que eu precisava. Eu também tenho outra coisa para mostrar a vocês. Eu disse, pegando meu tablet de uma mesinha lateral. Eu abri meu e-mail e virei a tela para eles. Estes são os e-mails que enviei, todos marcados como lidos, mas nunca respondidos. E estas, eu continuei, deslizando pela tela do meu celular, são as mensagens de texto que foram entregues, mas ignoradas. Vanessa se ajeitou desconfortável. Karen, o passado é passado. Estamos tentando seguir em frente agora. Estão mesmo? Eu perguntei, olhando diretamente para ela. Ou vocês estão aqui porque precisam de algo de mim? A sala ficou silenciosa novamente. O único som era o distante estrondo das ondas na praia lá fora. Naquele momento, eu senti uma estranha calma tomar conta de mim. A raiva e a mágoa ainda estavam lá, mas não me controlavam mais. Eu havia construído uma vida para mim, apesar da rejeição deles. Eu havia encontrado sucesso, amizade e um certo grau de paz. A opinião deles sobre mim não determinava mais o meu valor. Deixem-me perguntar algo, eu disse, quebrando o silêncio. Se eu tivesse fracassado em vez de ter tido sucesso, se eu estivesse com dificuldades financeiras em vez de estar rica, vocês estariam sentados na minha sala agora? Vocês teriam rastreado meu endereço e aparecido na minha porta falando sobre a importância da família?
A cor sumiu de seus rostos enquanto eu falava essas palavras. A verdade delas pairava no ar entre nós. Ricardo foi o primeiro a se recompor. Isso não é justo, Karen. Nós tivemos nossas próprias dificuldades. Talvez não tenhamos feito tudo perfeitamente com você, mas fizemos o nosso melhor dadas as circunstâncias que tínhamos. Fizeram mesmo? Eu retruquei. Pegar meu fundo de faculdade foi fazer o seu melhor, me excluir das reuniões de família foi fazer o seu melhor, devolver minhas cartas sem abri-las foi fazer o seu melhor? Estávamos passando por tempos difíceis financeiramente. Ricardo insistiu, sua voz se elevando defensivamente. A educação da Vanessa era cara e houve investimentos que não deram certo como eu esperado. Tivemos que fazer escolhas difíceis. E essas escolhas sempre pareciam ser feitas às minhas custas. Eu disse calmamente. Sempre. Os olhos de Vanessa se encheram de lágrimas. Somos família, Karen. Apesar de tudo, ainda somos família. Eu a olhei por um longo momento. Família não é apenas uma palavra que você pode invocar quando é conveniente, Vanessa. Família é demonstrada através de ações consistentes e amorosas ao longo do tempo. Onde estava essa preocupação com a família quando eu me formei no ensino médio sozinha? Ou quando eu tive 3 empregos para me sustentar na faculdade? Ou quando eu lancei minha empresa e vivia de miojo e 4 horas de sono por noite? Minha mãe tinha permanecido em silêncio durante toda essa discussão, seus olhos fixos no envelope de cartas devolvidas. Finalmente, ela olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu não sabia sobre as cartas ou os e-mails. Eu pensei que você simplesmente tinha nos cortado da sua vida. Uma parte de mim queria acreditar nela, mas eu havia aprendido a ser cautelosa com a esperança. Mesmo que isso seja verdade, mãe, você também nunca tentou me procurar. Você sabia para qual faculdade eu fui. Você poderia ter me encontrado se tivesse querido. Ela não teve resposta para isso, seus olhos voltando para as mãos. Eric, que tinha ficado calado na maior parte da visita, finalmente falou. Olha, Karen, obviamente abordamos tudo isso da maneira errada. Deveríamos ter sido honestos desde o início sobre a nossa situação. A empresa está com problemas, sérios problemas. Corremos o risco de perder tudo. A casa, os carros, nossas economias. O bebê está vindo e estamos com medo. A honestidade dele, pelo menos, eu podia apreciar. Obrigada por ser direto, Eric. Ricardo, vendo uma oportunidade, se inclinou para a frente, ansiosamente. Então, você vai nos ajudar? Um empréstimo, ou talvez um investimento na empresa de Eric. Com sua perspicácia nos negócios e seus recursos financeiros, seria benéfico para todos. Eu balancei a cabeça lentamente. Não, Ricardo. Eu não vou dar dinheiro a vocês. A esperança que havia começado a crescer em suas expressões desabou, substituída por uma mistura de decepção e, no caso de Ricardo, raiva. Depois de toda essa conversa sobre família, você vai nos virar as costas quando precisamos de ajuda? Ele exigiu. Eu não estou virando as costas para ninguém. Eu respondi com firmeza. Mas eu também não vou fingir que o passado não aconteceu, ou que o interesse repentino de vocês em se reconectar não está diretamente ligado aos seus problemas financeiros. O que eu lhes ofereço é o seguinte: se vocês estão genuinamente interessados em reconstruir um relacionamento, podemos começar devagar. Nos conhecer como os adultos que somos agora, não as pessoas que éramos 12 anos atrás. E se Eric é sério sobre seu negócio, estou disposta a revisar o plano de negócios dele e oferecer orientação, contatos ou mentoria, mas não dinheiro, pelo menos não por enquanto. Confiança e relacionamentos precisam ser conquistados, não comprados. Ricardo se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Viemos aqui de boa fé e você está nos tratando como se estivéssemos tentando dar um golpe em você. Não, eu disse, permanecendo sentada e calma. Eu estou tratando vocês como pessoas que me machucaram profundamente no passado e que ainda não reconheceram essa dor, muito menos pediram desculpas por ela. Eu estou estabelecendo limites com base na nossa história juntos. Isso não é ridículo, é respeito próprio. Minha mãe estendeu a mão para colocar no braço de Ricardo, pedindo-lhe que se sentasse novamente. Ele a ignorou, mas permaneceu em pé, com o rosto vermelho de raiva. Devemos ir, ele disse rispidamente. Claramente, isso foi um erro. Vanessa parecia dividida, seu olhar se movendo entre o pai e eu.
Pai, talvez devêssemos ouvir o que a Karen está oferecendo. Alguma orientação para o negócio do Eric poderia ser valiosa. Nós não precisamos da orientação dela, Ricardo retrucou. Precisamos de ajuda de verdade, não de palestras condescendentes sobre o passado. Minha mãe também se levantou agora, sua expressão uma mistura de tristeza e resignação. Karen, eu sinto muito por tudo. Eu deveria ter sido uma mãe melhor para você. Eu deveria ter te protegido e te apoiado. Eu te falhei e nunca poderei consertar isso. Suas palavras, ditas com remorso genuíno, tocaram algo profundo dentro de mim. Por anos, eu havia desejado ouvi-la reconhecer o que havia acontecido, para validar a dor que eu havia carregado. Não era o suficiente para curar tudo, mas era um começo. Obrigada por dizer isso, mãe, eu disse, suavemente. Ricardo fez um som de desprezo e seguiu para a minha porta. Eric o seguiu depois de um momento de hesitação, parando apenas para dizer: eu ligo para você sobre a revisão do plano de negócios, se a sua oferta ainda estiver de pé. Eu assenti, e ele continuou atrás de seu sogro. Vanessa ficou para trás, claramente em conflito. Eu nunca te odiei, ela disse de repente. Eu acho que tive ciúmes. Meu pai sempre falava sobre o quão brilhante você era, mesmo quando ele era duro com você, e eu me senti ameaçada quando você entrou em nossa família. Foi errado e eu sinto muito também. A admissão dela me surpreendeu. Eu nunca imaginei que Ricardo tivesse dito algo positivo sobre mim, muito menos que Vanessa pudesse ter se sentido ameaçada por mim. Obrigada por me dizer isso, eu disse. Ajuda a entender algumas coisas melhor. Ela assentiu desajeitadamente, depois seguiu os homens para fora. Minha mãe foi a última a sair, parando na porta para olhar para mim. Posso te ligar algum dia? Ela perguntou, sua voz pequena. Sim, eu respondi. Eu gostaria. Enquanto o carro dele se afastava da minha casa, eu fiquei na porta, observando até que eles estivessem fora de vista. O encontro tinha sido exaustivo, mas também catártico de maneiras que eu não esperava. Pela primeira vez em 12 anos, eu havia falado minha verdade para eles sem medo ou vergonha. Eu havia estabelecido limites, sem pedir desculpas. E talvez o mais importante, eu havia oferecido um caminho para a frente. Um baseado em honestidade e respeito, em vez de obrigação ou necessidade financeira. Se eles seguiriam esse caminho, ainda estava para ser visto, mas, independentemente da escolha deles, eu sabia que ficaria bem. Eu tinha construído uma vida da qual me orgulhava, me cerquei de pessoas que me valorizavam e encontrei uma força que eu nunca soube que possuía. Isso era algo que ninguém poderia tirar de mim. Nem mesmo a família que um dia me fez sentir que eu não valia nada. Depois que eles foram embora, eu fechei a porta e me apoiei nela, sentindo o peso do encontro em cada parte do meu corpo. A casa que sempre tinha sido meu santuário de repente parecia grande demais, vazia demais. Fui para o meu deck e me sentei, observando as ondas quebrarem na costa, deixando o ritmo do oceano acalmar meus pensamentos. Quando o sol começou a se pôr, lançando longos raios dourados sobre a água, eu peguei meu celular e liguei para a de Alexandra. Ela atendeu no segundo toque. Você nunca vai acreditar quem acabou de sair da minha casa, eu disse sem rodeios. Enquanto eu recontava os detalhes da visita, Alexandra ouvia sem interromper, embora eu pudesse ouvir o dela de ar ocasional ou um murmúrio de descrença. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Como você está se sentindo? Ela finalmente perguntou, sua voz suave. Era uma pergunta simples, mas eu tive que pensar na minha resposta. Abalada, eu admiti. Irritada, triste, mas também aliviada, de certa forma, como se eu finalmente tivesse falado todas as palavras que eu estava guardando por anos. Estou orgulhosa de você, Alexandra disse. Estabelecer limites assim não deve ter sido fácil, especialmente com a sua mãe pedindo desculpas. Não foi, eu concordei. Uma parte de mim queria apenas dar o dinheiro a eles e acabar com isso. Outra parte queria expulsá-los no momento em que percebi o verdadeiro motivo da visita. Encontrar um meio termo foi difícil. Mas você conseguiu, ela apontou. E isso é crescimento, Karen.
A garota que eu conheci na faculdade poderia ter ido para um desses extremos, mas a mulher que você se tornou sabia que havia outro caminho. As palavras dela ficaram comigo nos dias e semanas seguintes. Eu havia mudado, evoluído para alguém mais forte e mais equilibrada do que a garota ferida que tinha saído de casa aos 18 anos. Esse crescimento não tinha vindo facilmente. Tinha exigido anos de trabalho duro, terapia, amizade e escolhas conscientes para quebrar padrões antigos. Durante o primeiro mês após a visita deles, eu não ouvi nada de nenhum deles. Eu não estava surpresa. Ricardo sempre foi orgulhoso. E minha recusa em simplesmente entregar o dinheiro deve ter sido um golpe. Eu me perguntava ocasionalmente sobre minha mãe, se ela tinha falado a verdade ou se o pedido de desculpas dela havia sido outra tentativa de me manipular. Eu tentei não me concentrar nesses pensamentos, focando em vez disso no meu trabalho e na fundação, que estava se preparando para anunciar seus mais novos bolsistas. Então, 6 semanas após a visita, recebi um e-mail da minha mãe. Era breve, mas sincero, pedindo desculpas novamente pelo passado e perguntando se poderíamos conversar por telefone. Eu respondi com meu número e sugeri um horário para o final da semana. Nossa primeira conversa foi estranha, cheia de longas pausas e palavras cuidadosas, mas foi um começo. Nós concordamos em conversar de novo na semana seguinte, e lentamente um padrão surgiu. Nossas ligações semanais se tornaram um evento regular em nossas vidas, uma chance de reconstruir cautelosamente algo novo das cinzas do nosso antigo relacionamento. Durante uma dessas ligações, 3 meses após a visita dela, minha mãe revelou que ela e Ricardo estavam fazendo terapia de casal. As coisas não estão boas entre nós há anos, ela admitiu. Eu acho que eu tinha medo de reconhecer o quão infeliz eu estava, medo de ficar sozinha novamente, como depois que seu pai morreu. Foi a primeira vez que ela mencionou meu pai em anos, e a referência abriu uma porta para conversa sobre ele, sobre os anos felizes antes da morte dele, sobre memórias que eu temia que fossem apenas minhas. Essas lembranças compartilhadas se tornaram uma ponte entre nós, conectando nosso presente a um passado que não havia sido totalmente doloroso. Na mesma época, eu recebi um e-mail surpresa de Eric. Apesar da raiva de Ricardo, ele tinha aceitado minha oferta de revisar o plano de negócios. O documento que ele enviou era, na verdade, muito sólido. A ideia dele tinha mérito, mas sua execução e planejamento financeiro precisavam de trabalho. Eu passei um fim de semana anotando o plano com sugestões e perguntas. Depois o enviei de volta com a oferta de conectá-lo com alguns contatos na indústria que poderiam fornecer orientação. A resposta agradecida dele levou a uma série de trocas profissionais que gradualmente se tornaram mais pessoais. Através de Eric, eu soube que Vanessa tinha dado à luz uma menina, que eles chamaram de Lívia. Ele enviou uma foto da bebê, minúscula e perfeita em seu cobertor de hospital. Eu enviei uma cesta de presentes, mas mantive meus limites, deixando claro que, embora eu estivesse aberta a reconstruir relacionamentos, eu não daria o resgate financeiro que eles tinham inicialmente procurado. Ricardo permaneceu distante, recusando-se a falar comigo durante minhas ligações com minha mãe e recusando-se a ir quando ela sugeriu nos encontrarmos para almoçar durante uma das minhas viagens de negócios à cidade deles. O orgulho dele, parecia, não lhe permitiria aceitar os novos termos do nosso relacionamento. Eu descobri que podia viver com isso. Algumas feridas talvez fossem profundas demais para curar. Algumas pontes queimadas demais para serem reconstruídas. O que mais me surpreendeu durante esse período de reconciliação cautelosa foi como meus próprios sentimentos evoluíram. A raiva que antes queimava tão intensamente dentro de mim, gradualmente se esfriou, substituída por uma espécie de compaixão distante. Eu podia ver agora que o comportamento controlador de Ricardo provavelmente vinha de suas próprias inseguranças, que a falha da minha mãe em me proteger estava enraizada em seu medo de ficar sozinha, que a crueldade de Vanessa tinha nascido de ciúmes e de sua própria necessidade de validação. Entender essas dinâmicas não desculpava as ações deles, mas me ajudou a contextualizá-las. Eles eram pessoas falhas que fizeram escolhas prejudiciais, e não monstros que tinham decidido me destruir. Essa percepção não fez a dor do passado diminuir, mas tornou o peso dela mais fácil de carregar.
6 meses depois da aparição inesperada deles na minha porta, eu expandi a Fundação Karen Dourado para incluir um novo programa especificamente projetado para ajudar jovens adultos que estavam saindo de lares de acolhimento ou de situações familiares difíceis. O programa fornecia não apenas apoio financeiro, mas também orientação, treinamento em habilidades de vida e terapia. Trabalhar com esses jovens, ouvir suas histórias e testemunhar sua resiliência trouxe uma cura que eu não sabia que ainda precisava. Durante o evento de gala anual da Fundação, eu compartilhei partes da minha própria história, publicamente pela primeira vez. Parada no pódio, olhando para os rostos de doadores, bolsistas e parceiros da comunidade, eu falei sobre a dor da rejeição familiar, a luta para construir uma vida sem apoio e a jornada em direção à cura e ao sucesso. A lição mais profunda que eu aprendi, eu disse à plateia, é que o perdão não é algo que você faz pelos outros, é algo que você faz por si mesmo. Perdoar não significa esquecer ou desculpar um comportamento prejudicial. Significa liberar o controle que esse comportamento tem sobre o seu presente e futuro. Eu pausei, olhando ao redor da sala para os jovens cujas vidas a Fundação estava ajudando a transformar. E talvez ainda mais importante, eu aprendi que família não é apenas sobre sangue ou laços legais. Família é sobre quem aparece por você, quem celebra suas vitórias e te apoia nas derrotas. Família é sobre consistência, respeito e amor em ação, não apenas em palavras. Depois da festa, enquanto eu me despedia dos convidados, eu me surpreendi ao ver minha mãe esperando em silêncio perto da saída. Ela não havia me dito que viria, mas lá estava ela, com os olhos vermelhos de tanto chorar durante meu discurso. "Estou tão orgulhosa de você, Karen", ela disse quando eu a alcancei. "Não apenas pelo seu sucesso, mas por quem você se tornou. Apesar de tudo, apesar de nós." Nós nos abraçamos. E naquele momento eu senti algo mudar dentro de mim. Uma parte do meu coração que havia permanecido em guarda, relaxando a vigilância um pouco. O caminho à frente não seria fácil. A confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Relacionamentos, uma vez danificados, exigem cuidado e intenção para curar. Haveria retrocessos e conversas difíceis, velhas mágoas ressurgindo e novos limites sendo testados. Ricardo poderia nunca aceitar a situação. Eu e Vanessa poderíamos nunca ser próximas. Meu relacionamento com minha mãe provavelmente sempre carregaria as cicatrizes do nosso passado. Mas eu havia aprendido que a cura não é sobre apagar feridas, é sobre crescer ao redor delas. É sobre construir uma vida tão plena e significativa que as partes dolorosas da sua história se tornam apenas isso, partes, e não o todo. É sobre reconhecer que, embora você não possa mudar o passado, você tem um poder imenso para moldar seu presente e futuro. Hoje, enquanto estou no meu deck, observando o ritmo infinito das ondas, estou em paz com minha jornada. A criança abandonada, a estudante batalhadora, a empreendedora determinada, a filha ferida, a empresária de sucesso. Todas essas são partes de mim, fios na tapeçaria de quem eu me tornei. Eu já não tento cortar os fios dolorosos. Eu simplesmente teço mais bonitos ao lado deles, criando um quadro que se torna mais rico e complexo com o tempo. Talvez a verdade mais profunda que eu tenha descoberto seja que, às vezes, nossa maior força surge de nossas feridas mais profundas. As mesmas experiências que poderiam ter me destruído se tornaram a fundação sobre a qual eu construí uma vida de propósito, abundância e conexão autêntica. Ao aprender a me curar, eu encontrei minha vocação em ajudar outras pessoas a se curarem também. E você? Houve um momento em sua vida em que a rejeição ou a traição, eventualmente, levaram a um crescimento inesperado ou um momento em que estabelecer limites, embora difícil, finalmente te libertou? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Eu acredito que nossas histórias têm poder, especialmente quando compartilhadas com outras pessoas que podem estar trilhando caminhos semelhantes. Se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para ouvir mais jornadas de resiliência e transformação.
E se você conhece alguém que possa encontrar conforto ou inspiração nessas palavras, compartilhar é um dos presentes mais gentis que você pode dar. Obrigada por ouvirem minha história. Lembrem-se, não importa quais desafios vocês enfrentem ou quais feridas carreguem, vocês têm dentro de si a capacidade de curar, de crescer e de criar uma vida da qual se orgulhem. Aqui é Karen Dourado, desejando a vocês força em sua própria jornada de se tornarem quem são. Música.